É muito nostálgico falar de Constantine nesse canal. Como vocês sabem, o Dois Quadrinhos tem um histórico com Hellblazer, né? Tem aqueles vídeos que eu fazia cosplay. São os vídeos mais acessados sobre o personagem no YouTube brasileiro. E agora tem uma nova coleção nas livrarias, a edição de luxo do Hellblazer. Essa aqui é a edição norte-americana. E a edição da Panini ela é um pouco maior, basicamente, né? Ela aumenta um pouco aqui as medidas e tem uma capa dura. Então, tem muita gente com dúvida sobre como essa nova coleção se complementa com a coleção anterior, se dá pra combinar as duas, se todo mundo vai ter que fazer uma coleção de 26 volumes para completar todo o Hellblazer. Vocês não fazem ideia o quanto esse vídeo está elaborado. Então senta aí que eu vou explicar tudo, ou no mínimo, se tu já conhece o Constantine, tu vai ter uma viagem sobre as origens dele, né, qual foi a motivação do Alan Moore, como é que ele nasceu. Primeiro uma curiosidade, a publicação do Constantine no Brasil pela Panini, ela começa na revista Vertigo, em 2009, onde eles publicaram a fase do Mike Carey, para um pouco depois eles lançarem terminarem a fase do Brian Azzarello, que era publicada pela editora anterior, né? Então eles começaram uma fase nova e terminaram uma antiga. Um pouco depois, ali em 2011, a Panini começa a publicar o personagem em ordem cronológica, né? Começando aqui no Origins, que é a primeira fase, para acabar aqui no Morte e Cigarros. Claro que não foi bem assim, né? Teve uns vai e vem, teve uma coleção complementando a outra ao mesmo tempo, mas é mais ou menos isso. Essa coleção então antiga da Panini, ela dividiu o personagem em fases conforme o nome de cada escritor. Pegando um exemplo aleatório aqui, a gente tem a fase do Mike Carey com o nome de Condenado, porque o Hellblazer lá fora, ele teve, a grosso modo, uns 9 roteiristas. Então ficou mais fácil da Panini dividir assim, sabe? Cada fase tinha um nome, e agora vem algo que talvez exploda a tua cabeça. Mas essa organização, ela é exclusiva do Brasil. Tudo era organizado por aqui. E aí, qual é o problema que a gente tem com relação à nova coleção? A edição de luxo, ela publica o Constantine da 1 até a 300, né, as edições originais lá de fora, em ordem, tudo bonitinho. Enquanto a coleção da Panini, ela era focada no escritor. Então, por exemplo, o volume 8 da coleção Origins, que é escrita pelo Jamie Delano, pula da edição 40 para 250, porque o Jamie Delano, ele voltou em algum momento para escrever uma edição especial do Constantine. Mas então, vamos lá, dá para combinar essas duas coleções na prateleira? Elas conversam entre si? Praticamente. Talvez se tu fizer a parte da definitiva e parte da coleção anterior, pode faltar um ou outro número do Constantine por conta desses saltos que fazia a coleção antiga da Panini. John? Astra. It's following me. Make it go away. Please. Mas vamos falar então agora da criação do personagem lá na revista do Monstro do Pântano. O Constantine ele surge lá em 1985 e a ideia original veio do John Totleben e do Steven Bissett, que eram os desenhistas, que eles pedem ao Alan Moore um personagem parecido com o músico britânico Sting. E o Alan Moore diz o seguinte: ocorreu-me que poderia ser interessante criar um mago do proletariado que conhecesse as ruas, a classe trabalhadora e de um plano de fundo diferente dos místicos padrões das revistas em quadrinhos. E isso é muito legal, né? Porque o Constantine ele é gente como a gente. Ele não é um mago com, sei lá, um chapéu de bruxo, uma varinha mágica, uma barba. Ele não é um cara super velho e sábio. Ele é um cara que vai ter que fazer mágica usando o que tem na mão. Às vezes ele vai fazer uma mágica usando a carteira de cigarro, um fio dental e era isso. Agora uma curiosidade aleatória. Vocês sabem que o Alan Moore disse em 1993 para a revista Wizard que encontrou o Constantine num bar na Inglaterra. Sim, o criador encontrando a criatura. E é até interessante que outros roteiristas dizem a mesma coisa, né? O Peter Milligan, o Brian Azzarello e o Jamie Delano também dizem ter visto o Constantine num bar. Então, o Constantine ele vai nascer em 1985, no arco gótico americano, que é a edição 37 do Monstro do Pântano, mas aqui nesse encadernado tem a edição 76 e 77 do Monstro do Pântano. Então não é a Monstro do Pântano do Alan Moore. Na verdade, é uma fase escrita pelo Rick Veitch, onde o Constantine ele é usado pelo Monstro do Pântano. É meio que uma vingança que o Monstro do Pântano faz. E é até curioso que tem um impacto cronológico essas edições. É aqui que o Constantine ganha uma tatuagem de árvore na bunda. Exatamente. Se tu prestar atenção, nas edições do Constantine, sempre que ele aparece pelado, vai ter uma tatuagem na nádega direita. Sim, sim. Tá, mas até então, o nosso querido John, ele não tinha uma revista própria. Isso foi acontecer em 1988, quando a DC chama o Jamie Delano, porque a ideia deles era justamente ter um roteirista britânico, né, para manter aí a tradição. E o Delano, ele diz que ele acredita que o apelo inicial que o público norte-americano tinha sobre o Constantine era justamente essa percepção de exotismo, né, por um personagem ter vindo da Inglaterra, e as histórias em si falavam sobre a própria Inglaterra,
onde os roteiristas começaram também a falar sobre política, coisas que geralmente não aconteciam nos quadrinhos. Isso é muito legal no personagem, né? Toda essa veia punk. Então, parece que se tu lê Constantine, tu faz parte do grupo antissistema, né? O Jamie Delano, ele usa o Hellblazer como um veículo para ele falar, por exemplo, da Margaret Thatcher, que ficou conhecida na Inglaterra como a Dama de Ferro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de punk rock. Então eu me sinto representado aí lendo Constantine. Ok, agora eu vou procurar organizar as fases, a coleção antiga e a coleção nova do Constantine. E deu muito trabalho, então aperta no botão do like aqui embaixo, mas ficou muito bonito. Vocês vão ver que tá bem organizadinho, assim, tá um espetáculo. I work better alone. People around me die. Então, acho que tá bem organizado. Ó, do lado esquerdo, vocês estão vendo a coleção anterior da Panini, e do lado direito, as edições de luxo dessa nova que eles vão publicar. O primeiro roteirista do Constantine foi o Jamie Delano, que ficou do Pecados Originais 1 a 8, como vocês estão vendo do lado esquerdo, e do lado direito, vocês podem ver que essa fase do Delano, ela vai do volume 1 ao volume 5 da nova coleção da Panini, lembrando que eles só publicaram um volume até aqui, né? Acho que o volume 2 está em pré-venda. O Delano, ele é muito importante pro Hellblazer, porque além de ele ser o primeiro cara a escrever o personagem, ele vai editar toda a pegada e muita coisa que aconteceu durante o período dele vai acabar sendo importante para toda a continuidade do Constantine. Por exemplo, foi na fase do Jamie Delano que rolou o Newcastle, né, que foi o trauma lá com a menininha Astra, que marcou a vida do John. Nesse período do selo Vertigo nos Estados Unidos, existia uma espécie de Vertigo verso. Então, alguns personagens que aparecem no Hellblazer aparecem em Sandman, que é o caso do Homem de Família, que na verdade não aparece em Sandman, né? Ele deveria participar da convenção lá dos serial killers, mas ele estava ocupado lidando com Constantine na revista do Constantine. E daqui a um pouco a gente vai explorar um pouco mais essa ideia de Vertigo verso e como os universos da Vertigo se combinam. Eu gosto também que nessa fase do Delano, outros roteiristas acabam revezando com ele, então tu vai ter o Grant Morrison escrevendo o Constantine, tu vai ter o Neil Gaiman fazendo um clássico junto com o Dave McKean. E o Delano ele também não falava só da parte política, digo, sei lá, da Margaret Thatcher. Ele vai falar sobre AIDS, vai falar sobre tecnologia, vai falar sobre guerra do Vietnã. Então é uma fase mais lenta do Constantine, tem muito texto, mas ao mesmo tempo é uma das melhores, assim, em termos de tramas que ele propõe. Aí a gente chega então no segundo roteirista do personagem, que é Garth Ennis. Essa é a fase mais aclamada de todas, é a grande fase do Constantine, né? O primeiro arco, que se chama Hábitos Perigosos, foi parar no cinema. Sim, vocês devem lembrar do Keanu Reeves mostrando o dedo pro capeta. Isso é o que acontece exatamente no primeiro arco do Garth Ennis. Como vocês estão vendo, são 8 volumes da fase infernal, na publicação antiga da Panini, enquanto nessa publicação nova vai do volume 5 a 8. E olha só que interessante, o volume 5 dessa nova coleção vai pegar o final da fase do Delano e o começo da fase do Garth Ennis. E é o único momento nessa nova coleção onde isso acontece. Tá? Nos outros encadernados é sempre tipo, dá pra pegar uma fase inteira fechadinha, né? Só as duas primeiras que se combinam ali no volume 5. Curiosidade aleatória. Vocês lembram que eu falei que existia uma espécie de Vertigo verso, certo? Então, num dos arcos do Constantine, do Garth Ennis, tem um momento onde o céu e o inferno, né, um anjo e um demônio, dão origem a um bebê. E isso acontece tanto na revista do Constantine como em Preacher. Só que isso nunca foi dito pelo Garth Ennis, né? Ele nunca assumiu que existe essa conexão. E eu acho que ele faz isso talvez para manter os direitos de Preacher com ele, né? Para não ter que dividir com a DC ou qualquer coisa assim. Mas tem essa curiosidade então que as duas revistas têm aí a mesma trama. O segundo roteirista a passar pelo Constantine vai ser o Paul Jenkins. E nesse ponto eu tenho um problema, porque eu praticamente não li essa fase. Eu acho que eu devo ter lido o primeiro e o segundo encadernado no máximo, e algumas edições especiais que ele escreveu depois com o passar do tempo. Tudo que eu li dela, eu gostei muito, e é uma curiosidade aleatória, né? O primeiro encadernado dessa fase, a primeira partezinha, ela é escrita pelo Ed Campbell. Sim, o cara do Inferno, o desenhista do Inferno, ele escreve o Constantine, mas ele acaba abandonando o título, o que é uma pena, porque ele tinha umas ideias bem boas. E aí entra o Paul Jenkins, que são 7 volumes na coleção anterior da Panini, e essa eu acho que vocês ainda encontram nas livrarias, né, enfim. E são 3 volumes da edição de luxo. Não, peraí. 4 volumes da edição de luxo, né, do 9 até o 12. E uma curiosidade aleatória, durante a fase Paul Jenkins, acontece o contrário. Em vez do Alan Moore encontrar o Constantine num bar, é o Constantine que encontra uma sombra, né, uma silhueta do Alan Moore num bar em Londres. Tem essa homenagem aí bem legal pro mago dos quadrinhos. O próximo roteirista, então, a pegar o Constantine vai ser o Warren Ellis, e são 2 volumes pela Panini, o Assombrado 1 e o Assombrado 2,
e é só um volume da edição de luxo ali, que é o volume 13. O Warren Ellis, ele escreve um dos grandes clássicos do Constantine, que é o Assombrado, né? O primeiro arco dele é excelente, e depois ele vai escrevendo umas histórias mais curtinhas, e ele larga o título por conta de uma treta com a DC. O Ellis, ele escreveu uma história chamada Atire, que não foi publicada originalmente, né, na sequência das histórias do Constantine, para sair depois num especial. Por quê? A história falava sobre massacres que rolam em escolas nos Estados Unidos. Então é o John indo investigar um massacre, e a história tem uma mensagem poderosíssima, ela é um clássico assim do Constantine, só que naquele período que ia rolar a publicação, também aconteceu o Columbine, nos Estados Unidos, né, um massacre, e aí de um lado a gente tinha o Warren Ellis pedindo para publicar a revista, e do outro a DC dizendo não é o momento. Na sequência a gente tem a fase Brian Azzarello, o primeiro roteirista norte-americano a escrever o personagem, e é até curioso porque ele leva o Constantine para os Estados Unidos. E por um lado a gente pode dizer que, legal, né, a gente tem uma perspectiva diferente do personagem, mas a grande verdade é que o Brian Azzarello estava com preguiça, como ele não conhecia direito a Inglaterra, ele trouxe aí o John para os Estados Unidos, e ele começa com um clássico do personagem, que é o Hard Time, né? O primeiro arco dele é excelente. É uma fase que dá pra dizer que ela divide os leitores. Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Foi durante a fase do Azzarello que o Constantine, vamos dizer assim, saiu mais do armário, né? Então a bissexualidade do Constantine fica escancarada, né, nessa fase. E é legal que o Azzarello, ele bebia um pouco das fontes do que estava bombando naquele período na cultura pop, né? Então tu vai ter um arco na prisão, porque tinha Oz, né, por exemplo, rolando, né, a série da HBO, e ao mesmo tempo teve um grande sucesso que é A Outra História Americana, né, que é um grande filme, e aí a gente tem também o Constantine aí enfrentando nazistas, e eu sou muito fã dessa fase. Eu acho que é um arco melhor que o outro. O arco dos nazistas, assim, é de embrulhar o estômago e vale muito a pena ler. Aí na sequência entra no Constantine Mike Carey, um cara que fez um baita de um sucesso escrevendo o Gibi do Lúcifer, e aí são 7 volumes para completar o Condenado, e essa fase também eu acho que vocês encontram nas livrarias ainda. Então, essa é outra fase do Constantine que eu li pouco, eu acho que eu li um terço mais ou menos dela, e eu não gostei. Tudo que eu li dele eu achei chato, tá? E eu acho que é um pouco de consenso aí entre os leitores que o Mike Carey não agradou muito. Aí a gente chega na fase Denise Mina, que é uma fase bem curtinha, são 2 volumes só. Essa é uma roteirista que vinha da literatura trabalhar pela primeira vez com quadrinhos e deram o Constantine para ela. Então, lendo essa fase, dá pra ver que ela não tinha tanta intimidade com a linguagem de quadrinhos, e são 2 encadernados pela Panini, né? Aí a Panini, nesse caso, ela não lançou isso em fases, né? São 2 volumes só, que é o Empatia ao Inimigo e a Mácula Vermelha. Esses são impossíveis de encontrar hoje em dia, né? Porque saíram há muitos anos, mas se a Panini conseguir publicar a edição de luxo, é o volume 19. Aí tu compra o 19 e aí tu tá com a fase ali completinha, né? E muita gente pede a fase da Denise Mina pra Panini, né? Porque foi, acho que, a primeira fase mais atual que ela publicou em encadernados. Depois temos Andy Diggle, grande roteirista aí, com grande participação no Arqueiro Verde, né, várias publicações legais. E o Andy, ele faz o seguinte, né, depois de uma fase não muito boa do personagem, ele resolve levar o John de volta para as raízes. Então vai ter muita homenagem ao que o Jamie Delano fez lá no começo, né, o Constantine volta para Ravenscar. É muito, muito legal, e são 3 encadernados que a Panini publicou. É o Passeio, o Mago que Ri e o Raízes da Coincidência, ou o volume 20 e o 21 aí da edição de luxo, se tudo correr bem. Por mim, o Andy Diggle podia ter continuado no Constantine, porque ele manda muito bem. O problema é que a Marvel resolveu contratar o cara para escrever Thunderbolts, e ele assinou um contrato de exclusividade e abandonou o John, mas no lugar dele entrou o roteirista Peter Milligan, que ficou muito tempo no Constantine e foi o cara que encerrou a publicação. Esse é mais um caso onde a Panini não publicou uma fase, né? Não tinha um nome o período do Peter Milligan, né? São 8 encadernados, começa com a Peste e vai terminar então com a última edição, que é o fim da fase, né, que é Morte e Cigarros. Esses volumes são impossíveis de encontrar no mercado. Os únicos que tu encontra são os 2 primeiros, porque a Panini começou a publicar essa fase na revista mensal da Vertigo e terminou em encadernados, né? Então, recentemente eles fizeram o seguinte, né, para completar em encadernados toda a fase Peter Milligan, eles lançaram aí a Peste e mais um ali pra fechar. Então, essa é uma fase bem polêmica. De todas as fases do Constantine, eu acho que é essa que mais divide os leitores. Muita gente detesta a pegada do Peter Milligan. Até numa entrevista aqui no meu canal, ele disse que ele procurou abordar as inconsistências da personalidade do Constantine, né? Ele comenta que isso era algo que atraía muito ele pro personagem, então muita gente acabou dizendo que ele descaracterizou, né, o John. Também ele tem umas tramas meio nada a ver, né? O casamento do Constantine, todo o lance do envolvimento dele com uma filha do mafioso. Eu acho bem sem graça. O que salva muito essa fase são os momentos punk do Constantine,
com um desenho do Simon Bisley. Cara, isso é muito legal, assim. A gente tem vários flashbacks dele, sei lá, indo resolver um problema de uma invocação do Sid Vicious, né? Que é o baixista, acho que é baixista, do Sex Pistols. Então, gente, foi quando a revista do Constantine acabou nos Estados Unidos, em 2011, na edição 300, né, infelizmente. E aí o personagem foi parar lá nos 952, quando a DC quis meio que fazer uma unificação, né, dos seus personagens, né, o Monstro do Pântano também vai parar no universo normal da DC, né, com uma revista mensal. Tá, pra acabar esse programa, deixa eu trazer uma curiosidade que eu queria ter comentado lá no começo e acabei esquecendo. Vocês repararam que o design da coleção antiga da Panini do Constantine é o mesmo design dessa coleção nova, ó. Reparem que até a contracapa, né, elas são basicamente iguais, né, porque a coleção antiga da Panini, por mais que ela mudasse a ordem de algumas edições do Constantine, ela é baseada na coleção que está saindo hoje. Então é como se hoje nós tivéssemos no Brasil a coleção original que saiu lá fora ali compilando todo o Hellblazer. Uou, tá. Esse vídeo deu um trabalhão, mas acho que ficou bem legal, né? Ficou bem claro pra todo mundo. Tomara aí que a Panini consiga publicar todo o Constantine, né? Chegar até o volume 26. Ah, outro detalhe também que eu não comentei ao longo do vídeo é que nesse monte de encadernados novos tem as minisséries junto, né? Então, sei lá, vai ter a minissérie da Lady Constantine, vão ter várias edições especiais ali no meio. Certo? Foi muito bom te ter por aqui. E tu aí do outro lado, tu pretende colecionar então essa nova publicação do Constantine? E desculpa não estar de cosplay, tá? Foi mal aí te decepcionar. Mas fique com imagens aí do velho Vinícius, tá? Valeu, gente!